Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Em Arapiraca, 13 horas. 1h, anota aí, né? Anota aí o seu com o meu, dia 10 de maio. Sexta-feira. Sexta-feira? Bota pra torar! Me aguarde. A noite é uma criança, né? Não, dia de sexta-feira, né? Cadê aquele sonzinho maravilhoso, Sérgio Paulo, que você coloca aí? Aqueles sonzinhos, aquele sonzinho que faz... Ei, cadê? Pronto, meu amigo, tudo certo. Eita, meu Deus. Acertou. Acertei sim. Muito bem, hoje eu tenho aqui o Dr. Paulo Vinícius da Ortoestética e o assunto é protocolo dentário. Quando a gente vê essa palavra, né, o português vai muito pelas coisas que ele conhece, né? O brasileiro, quando usa a língua portuguesa, melhor dizendo, a gente vai muito pelo que a gente conhece, né? Então, quando a gente fala de protocolo, a gente lembra logo de burocracia, de demora, né? Porque quando a gente diz assim, isso aí é o maior protocolo para resolver, bicho, né? Então, ele escolheu um tema muito legal chamado protocolo dentário. Como devolver sua saúde e autoestima, né? Doutor Paulo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, André. É um tema bem recorrente no dia a dia clínico da gente. Tá longe de burocracia, na verdade o protocolo é um tratamento rápido, ágil. O nome protocolo vem, na verdade, porque foi um protocolo criado por Brenner Mark, né? Ele criou esse protocolo e aí se popularizou, conhecido como protocolo. Tá, então vamos falar sobre protocolo dentário, que nada mais é, né? Vou mandar a imagem aí pro Marcão. Marcão que tava batendo o escanteio e indo parar de cabecear hoje de manhã aqui. Bicho, não sei como é que você consegue, não. Fazer o quê, né? Muito bem, vamos lá falar sobre isso, né? Deixa eu mandar o link aqui para a doutora Evelyn, que ela está aqui também com a gente aqui ao vivo e em cores. Vou mandar para ela compartilhar aqui, né? Vamos lá. Protocolo dentário é uma prótese utilizada para repor todos os dentes de uma arcada. Além disso, ela garante ao usuário o uso mais confortável devido à estabilidade que ela promove. Então, a gente vai saber mais um pouquinho sobre esse protocolo dentário, né? Doutor, é um tipo de prótese dentária, então? É uma prótese dentária, só que é uma prótese sobre implantes. Então é uma prótese fixa. Ela fica fixada sobre implantes, parafusada nos implantes, e ela é fixa. Como você exemplificou aí. Na verdade, esse trata o protocolo, ela define quando o paciente já não tem mais nenhum dente na boca, totalmente é dentro, ou quando são casos que os dentes estão condenados, que precisam ser extraídos e precisam ser repostos. Então, nesse caso, quando se trata de todos os dentes, é quando a gente considera um protocolo. Tá, e a gente ainda, o Brasil ainda detém, é um país ainda que tem registrado ainda altos índices aí de declínios mais expressivos na prevalência da cárie dentária, inclusive, e também nós somos ainda o país dos banguelas, né? E como a gente falou ontem aqui, qual a região que é mais afetada com isso? A região Nordeste, né? Então, e por que isso? Porque as pessoas tá doendo, elas não querem restaurar por medo da dor, por medo de alguma coisa, né? Mas de repente vai lá e diz: não, doutor, eu quero arrancar. E nesse de arrancar, as pessoas vão perdendo seus dentes, a idade vai passando, as pessoas não cuidam e daqui a pouco tá completamente sem dente, o que a gente chama que a odontologia chama de carga, sem nenhuma, tá ali, não tem mais nada lá. É uma pena. Uma pena, infelizmente são dados reais. Culturalmente, a gente vem de uma cultura onde se perdia muitos dentes muito cedo. Hoje em dia isso vem mudando, a gente vem tentando conscientizar cada vez mais a importância de não perder aquele dente, de restaurar, de tratar o canal, de fazer um pino, de fazer uma coroa. Em último caso, quando realmente não tem mais o que fazer, a gente pensa em extrair. Mas antigamente não era assim, né? Antigamente realmente é como você falou, o dente doía, se extraía, o dente escurecia, extraía, e acabava que hoje em dia a gente tem muito dente no total, a gente tem muitos senhores, muitas senhoras que não tem mais nenhum dente na boca, e só essas pessoas são capazes de relatar o que é não ter um dente, o que é precisar de próteses para se alimentar.
E é terrível porque a prótese, por mais bem feita e mais bem planejada que seja, ela não tem a estabilidade que os dentes têm e que o protocolo oferece. É por isso que é tão importante a devolução desses dentes de forma fixa, porque devolve tanto a mastigação quanto a saúde, devolve a mastigação, o paciente consegue digerir os alimentos já mastigados. Quando se usa a prótese, nem sempre a gente consegue mastigar todo tipo de alimento, acaba engolindo muito alimento inteiro. Então, a importância de ter esses dentes fixos, de devolver essa força mastigatória ao paciente, se tem um impacto além de estético, mas tem um impacto também funcional do paciente. Tá, grande abraço, aqui é Beatriz Souza, estamos ao vivo pelo NN Play, nosso canal aqui no YouTube. Ela faz uma pergunta aqui, daqui a pouco eu vou falar, tá bom, Beatriz? Olha só, doutor, esses dados aqui são de 2015, dados de 9 anos atrás, viu, gente? O Brasil tem 11% da sua população sem nenhum dente, 11%, tá? O que corresponde a um montante de 16 milhões de pessoas. Isso não mudou muito, não. Entre as mulheres, essa porcentagem sobe para 13,3% e entre os homens cai para 8,4%. Das pessoas com 60 anos ou mais, 41,5% já perderam todos os dentes. E 22,8% dos brasileiros sem nenhuma instrução ou sem nenhum ensino fundamental concluído estão completamente desdentados. Ou seja, a questão da educação, né, é importante também até para isso. E como é? Além disso, 23% dos brasileiros perderam 13 ou mais dentes e 33% usam algum tipo de prótese dentária. Exatamente isso. Os números assustam, né? Quando a gente começa a avaliar, por exemplo, o paciente que não tem nenhum dente na boca. É 1/10 da população, né? A cada 10 pessoas que você conhece, uma não tem nenhum dente na boca. Então, é um tema que infelizmente mexe muito, e a gente tá aí para reabilitar, mas que principalmente para educar, né? A gente cada vez mais vem tentando educar o paciente no dia a dia, entender e dar a importância daquele dente ali na boca, do cuidado e de evitar que se perca um dente que ainda tem o que fazer, né? Que ainda dá pra gente salvar aquele dente na boca e não extrair porque tem medo de canal, ou porque fulano fez um canal e doeu, ou porque a restauração porque o dente já está muito destruído. Na verdade, o importante é ter essa avaliação e evitar que aconteça essas perdas. Quem já perdeu não tem como voltar atrás, e aí sim a gente fala do protocolo, que aí é a melhor forma hoje em dia de devolver essa saúde bucal, essa mastigação, essa confiança do paciente. Uhum. Doutor, vamos falar um pouquinho aqui o seguinte, ó. O protocolo dentário é responsável por repor os dentes faltosos de modo que garanta a devolução da estética e das funcionalidades que antes eram exercidas pelos dentes, além de proteger a gengiva de danos derivados da exposição. Esse dispositivo protético é fixado sobre implantes, o que pode aparecer em diferentes quantidades, sendo que normalmente são utilizados de 4 a 6 implantes para a sua fixação. Então vamos entender isso, porque quem está em casa diz, espera aí, de 4 a 6, e se eu perdi, sei lá, eu não tenho nenhum. Então de 4 a 6 implantes, mas isso aqui você está falando da carga, é isso? Isso, exatamente. Hoje em dia, de uma forma geral, a gente tenta repor todos esses dentes sobre 4 implantes, que é uma técnica chamada All-on-4, todos sobre 4. Então, em alguns outros casos, a gente pode pensar num 5º implante, num 6º implante, isso vai depender de tamanho de implante, de estrutura óssea que o paciente tem. Então, a gente pode variar um pouco essa quantidade de implantes, mas de uma forma geral, a gente tenta fazer o All-on-4, que é todo sobre 4. E não significa que a gente vai devolver 4 dentes ao paciente. Se a gente usa 4 implantes, esses dentes como um prótese, ele é unido, parafusado, mas são todos os dentes que a gente vai devolver. E aí depende muito do planejamento que é feito. A gente pode devolver ali até primeiro molar, a gente pode chegar a devolver até segundo molar, pode tirar um pré, e aí depende muito da arcada do paciente, o que restou de osso pra gente decidir. Mas não significa que por ser 4 implantes vão ser 4 dentes, ou que precisa ser um implante para cada dente perdido. Nesse caso, o protocolo não. Na verdade, o menos é mais nesse caso. Quanto mais implante a gente coloca ali, a gente desgasta mais osso, perfura mais osso para colocar implantes. E aí a gente tem vários e vários estudos mostrando que isso é desnecessário, que isso se torna até uma agressão ao paciente. O ideal é que a gente reponha todos sobre 4 mesmo. Tá. E em quantas sessões é feito isso? Ou isso pode ser feito em uma única sessão? Pronto, o protocolo, hoje em dia, a gente preconiza quando a gente se trata de carga imediata, que é quando a gente vai fazer cirurgia e devolver os dentes definitivos, já em prótese,
o mais rápido possível. Isso leva um período de no máximo 10 dias, mas a gente tenta fazer com 5, 6, 7 dias, já está instalando a prótese definitiva no paciente. A cirurgia é feita em um momento único. No primeiro dia do planejamento, a gente opera, instala os implantes, coloca os componentes protéticos, sutura e deixa tudo fechadinho. A parte cirúrgica acabou ali. A partir daí a gente faz algumas provas, prova da barra, prova dos dentes em cera, depois a instalação da prótese definitiva. Então isso vai em torno de 5, 6 dias, o paciente sai de um paciente totalmente desdentado a um paciente com dentes fixos permanentes e definitivos já. Tá. Informação importante aqui. Deixa eu colocar aqui no nosso chat aqui no NN Play, tem umas perguntas aqui. Vamos lá. Pode ser que não sejam pertinentes ao tema, mas a Beatriz assim, boa tarde. Quando se coloca faceta, é necessário fazer uma manutenção em determinado tempo ou não? Na verdade, as facetas, eu deduzo que seja em resina que ela está se referindo, é aconselhado que pelo menos uma vez ao ano, dependendo da higiene do paciente, do cuidado do paciente, às vezes você reduz essa visita, mas é interessante a gente fazer uma avaliação, ver como é que está essa higiene, orientar se for preciso e dar um polimento. A resina ela tende a perder um pouco o brilho com o passar do tempo, com a alimentação, então uma vez ao ano é bom dar um polimento ali naquelas facetas para realçar o brilho dela, mas a manutenção é essa, visitar o dentista uma vez ao ano e aí receber as orientações, se for preciso, se estiver deixando a desejar alguma coisa, e dar um polimento. É o que precisa para as facetas. Não precisa estar tirando, fazendo de novo, de forma alguma. Tá. A Júlia Fonseca diz, boa tarde. Minha mãe usa uma prótese. Foi difícil para se acostumar no tempo que colocou. Essas próteses precisam de manutenção no dentista? Minha mãe nunca levou. Só por uma questão de dúvida. Ela quer saber isso aí. Pronto. Com relação à prótese, eu deduzo que seja uma prótese removível, que muita gente usa até hoje. Então, assim, a prótese removível ela não precisa estar tendo manutenção, mas a prótese removível ela tem validade. Normalmente, a gente aconselha o paciente de 4 em 4 anos, 5 em 5 anos, isso é sempre avaliado ali caso a caso, a trocar de prótese, fazer uma nova prótese, porque vai desgastando resina, vai pigmentando e tudo, a estrutura metálica também. Então, assim, o ideal é que a prótese seja trocada com o passar do tempo. Então, ela vai fazer a visita rotineira dela ao dentista uma vez ao ano e se programar para de 4 em 4 vezes, ou de 4 em 4 anos, tá trocando dessa prótese, que é outra vantagem do protocolo. Normalmente o protocolo a gente faz a manutenção anual, mas a gente não precisa trocar o protocolo. A gente remove ele, desparafusa, leva para o laboratório, dá um polimento e aí parafusa novamente. Uhum. A Beatriz assim, verdade, é falta de cuidado. É muito ruim ficar sem os dentes de trás. Imagine ficar sem os da frente. A higiene adequada aí no dentista é importante. A Ana Clara diz, boa tarde. Tem os dentes meio amarelados. Não sei se é o café. Nunca fiz clareamento. Mantém uma limpeza adequada e está amarelo. O que o dentista poderia dizer a respeito disso? Pronto. Ela mesma já alertou a gente com relação ao café. Não sei a frequência que ela toma diária ou frequência semanal que ela toma café, mas o café é um dos agentes que podem pigmentar sim os dentes. É muito importante a gente tentar entender a cor que o dente é natural. Às vezes se compara muito, porque fulaninho tem o dente claro, porque fulaninho tem o dente mais claro que o meu tá amarelado. Esse tipo de comparação é muito, muito relativo, até porque cada pessoa tem uma cor de dente. É do mesmo jeito que cor da pele. É uma pessoa mais morena, outra pessoa mais clara, o dente é do mesmo jeito. Umas pessoas vão ter o dente mais amarelo, outras vão ter mais claros. Então, a gente precisa entender como que era esse dente dela antes. Com toda certeza, se ela toma café e se nunca fez um clareamento, o clareamento vai ajudar bastante, vai clarear esses dentes dela. E o café, com o passar do tempo, vai pigmentar. Não significa que ela vai precisar parar de tomar café. Mas para pessoas que tomam café, que tomam muito açaí, que tomam muito vinho, elas tendem a precisar de uma frequência menor para refazer o clareamento. Tá respondido aí. Vamos aqui então agora. Doutor, quais são os materiais de confecção do protocolo dentário? Pronto, o protocolo, eu imagino que está falando com relação a uma prótese, né? A parte que todo mundo vê, que é a parte dos dentes. E aí pode ser feito, tem diversos materiais. Resina e estrutura metálica. Isso, tem enfim. A barra é metálica, ela é uma barra metálica ali por baixo. Ela pode ser feita toda em PMMA, ela pode ser com resina, ela pode ser em porcelana. Então depende muito de caso a caso, essa conversa com o paciente, entender qual a necessidade do paciente, qual a indicação para o paciente. Mas existem alguns materiais e os mais usados normalmente são esses. São zircônia, resina, porcelana e PMMA.
Tá. Era isso que eu ia falar aqui, né? Que tem esse aí, resina com estrutura metálica, porcelana com estrutura metálica, que é a metalocerâmica, Isso. né? E também a porcelana com estrutura em zircônia, que é o metal livre de Isso. metal aí. Isso, É. E por que isso é importante, o metal free? Na verdade, essa metal free, como quando tem a estrutura em zircônia, na verdade a zircônia ele é um metal, só que a grande diferença é que a zircônia é um metal branco. Ele não tem cor metálica como a gente está acostumado. Quando a gente fala metal, a gente imagina alguma coisa ali perto do alumínio, do Sim. inox. A zircônia é um metal branco. Então ele continua sendo metal, só que a vantagem é a estética. Não tem metal, não tem nada escuro ali por baixo daquela prótese, não tem nada, não tem nenhuma estrutura acinzentada que é o metal convencional. E quando essa barra ela é em zircônia, quando essa estrutura metálica é de zircônia, ela é totalmente branca, que é da cor dos dentes. Quando o paciente, doutor, ele é elegível para fazer o protocolo dentário, vocês recebem esse paciente, né? Claro, vai fazer toda uma anamnese dele, a história dele, ver a arcada, ver a oclusão, que é o fechamento ali, vai ser tudo medido, tudo calculado para aí sim vocês chegarem com a carga e colocar no lugar. Na verdade, é um planejamento bem detalhado, tanto da questão fisiológica, da saúde do paciente, entender como é que estão taxas desse paciente, se tem alguma taxa descompensada, se ele tem alguma comorbidade, se ele é um paciente que é fumante, tentar entender toda essa parte da anamnese é importante, até para orientações pós-cirúrgicas e para algumas limitações, orientações pré-cirúrgicas também. Então, depois dessa parte de saúde, que a gente entende que o paciente está apto a passar pela cirurgia, aí a gente vai planejar a parte dentária, que aí sim, aí vem o planejamento, a gente vai moldar, fazer um guia cirúrgico, pegar a dimensão vertical desse paciente, se ele já usa uma prótese, tentar entender se está confortável aquela prótese, se a gente precisa aumentar um pouquinho essa dimensão, devolver o apoio de lábio com essa prótese, que é uma coisa que é muito importante. Se a prótese ela fica muito à frente, o paciente tem dificuldade para fechar os lábios, porque está dentuça, digamos assim. Se a prótese ela fica muito recuada, ela acaba ficando com esse lábio murcho, da aparência de mais velha. Então, assim, são planejamentos, são coisas que acabam não passando pelo paciente. A gente planeja dentro do padrão e vai mostrando o paciente e conversando sobre cada caso, pelo opinar a questão de formato de dente, cor de dente, porque tudo isso ele pode escolher. Não, quero dente mais claro, quero dente mais natural. E aí é uma opção do paciente essa parte. Uhum. Então ele pode até escolher até a cor. Sim, sim. Porque já que ele não tem nenhuma, Exatamente. né? Ele não tem nenhum para ser referência, é como que você fosse fazer o implante, mas o paciente já tem alguns dentes, aí sim vocês vão ver qual que cor se aproxima mais da arcada que os dentes que o paciente ainda tem. Nesse caso... No caso que o paciente já tem dentes e a gente vai repor alguns implantes de outros dentes perdidos, aí sim. A gente faz um planejamento. Se o paciente quer clarear, quer ter os dentes mais claros, a gente pode pensar no clareamento nos dentes que ele tem, ou facetas ou lentes de contato naqueles dentes e combinar as coroas dos implantes com o dente dele. No caso do protocolo, como o paciente já não tem dente, então ele tem a liberdade de escolher. Não, doutor, eu quero muito claro, quero muito branco, quero da cor da louça do banheiro, muito branco. Não, doutor, não quero tão branco assim, não acho bonito. Eu quero uma cor mais natural, quero que quem olha ache que pareça natural. Então isso é muito do gosto de cada paciente. Essa cultura do dente branco vem se instalando e a gente vê que cada vez mais o paciente procura a gente por um dente bem branco. Mas ainda tem pessoas que preferem um dente mais natural, que fique menos notável. Então aí isso aí é uma parte que é de paciente para paciente. Eu particularmente prefiro um branco mais natural, prefiro aquilo que quem olha não percebe que tem nenhum procedimento estético feito ali naqueles dentes. Mas eu sempre escuto o que o paciente quer, né? A gente tá para atender as necessidades do paciente. Se ele busca um dente realmente mais claro, ele pode escolher sim. A gente pode conversar a respeito. Tá. Uma pergunta aqui do Henrique, o Almeida. Henrique, boa tarde, né? Ele diz assim: a prótese de porcelana, caso o paciente deseje, é melhor comparada às outras? Qual a diferença da prótese fixa da que é móvel? Entre elas, para colocar qualquer uma delas, precisa fazer algum exame? Com relação à prótese removível, a diferença entre prótese removível e fixa que ele perguntou, a removível por si só, ela já causa uma baixa da autoestima do paciente. O paciente fica com receio de falar e aquela prótese movimentar um pouco, alguém vê um pouquinho do metal da prótese e perceber que ele usa prótese. A fixa sobre implantes aí tem uma grande diferença, porque tanto a adaptação é mais fácil, o paciente com a prótese fixa parada ali em boca é muito mais fácil acostumado que alguma coisa que está se movimentando ali na boca dele. Então não tem comparação entre uma prótese removível e uma prótese fixa sobre implantes. Com relação à porcelana e os outros materiais que ele falou, a porcelana
ela tem uma grande virtude que ela é muito difícil perder o brilho. Então a grande vantagem da porcelana é essa, o brilho se mantém durante muito mais tempo ali na peça. A resina, se forem usados bons dentes em resina, ela também demora bastante para perder qualquer brilho, mas para devolver brilho é só questão de dar um polimento novamente. A dificuldade da porcelana, no caso do protocolo em carga imediata, é o tempo hábil para isso. Muitas vezes a gente não consegue fazer nessa primeira semana para poder entregar, e aí a gente acaba tendo que jogar esse trabalho para entrega após 3 meses, o que era para a gente ter feito em 1 semana. A gente acaba tendo que esperar a parte de osseointegração, porque a prótese em porcelana não ficou pronta, e a gente precisa esperar 3 meses, que é o tempo de osseointegração do implante, para aí sim novamente intervir nesse paciente. Então, preferencialmente para carga imediata, é interessante que seja em resina pelo tempo hábil para colocar, mas com bons dentes são tão resistentes quanto porcelana. Tá legal. Vamos pro faturar. Vamos lá, vamos pro intervalo comercial. Você pode participar pelo 99639-8389 e o assunto é protocolo dentário e como devolver a sua saúde e autoestima com o Dr. Paulo Vinícius da Ortoestética. A gente vai pro intervalo, tem pergunta ainda aqui no nosso chat. Quando a gente voltar, o Dr. Paulo responde. A gente vai... Sai daí não, a gente volta já. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepes. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Que só uma RAM tem.
SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell,
a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma RAM tem. Muito bem, o assunto, anota aí para você não esquecer, ó. Nós estamos aqui ao vivo com o doutor Paulo Vinícius da Ortoestética e o assunto é protocolo dentário, como devolver sua saúde e autoestima. Tem algumas perguntas aqui, doutor. Olha a mensagem. Tem mensagem aí também? Pronto, daqui a pouco a gente coloca no ar. A Beatriz diz assim: uma dúvida minha, em particular, na questão do implante, por que não colocar o dente verdadeiro logo? Há casos que pode colocar o dente verdadeiro logo sem precisar do provisório? Entendi. O verdadeiro que ela fala é o definitivo. O definitivo. Na verdade, o implante precisa de um tempo de osseointegração. No protocolo, existe essa exceção da gente já fazer a entrega do definitivo em menos de uma semana, por conta que imagina que é como se fosse um implante segurando o outro ali, e a gente consegue dar estabilidade e manter desde que esses implantes entrem com carga. Quando é um dente único, realmente não é o caso de fazer com um dente definitivo. Você precisa colocar um provisório, tanto para esperar o tempo de osseointegração, quanto para ele também moldar aquela gengivazinha ali que vai receber o dente definitivo. Então, se for dente unitário, infelizmente não dá para colocar a coroa definitiva tão rápido assim. Precisa realmente esperar o tempo de osseointegração, que aí depende do implante que está sendo usado, e aí leva tempo mesmo, não tem como acelerar esse processo. Tá respondido aí. Tem uma mensagem aqui do Erison. Ele diz assim: boa tarde, André. Queria, por meio do programa, desejar antecipadamente um feliz Dia das Mães para minha mãe Vilma Caetano, para minha tia Vera, madrinha Verônica e Ana Cláudia, para minha prima Valéria e minha avó Iracilda Barbosa. Parabéns pelo programa. Obrigado, Erinho. Um grande abraço para você e todos que de Lagoa da Canoa, que estão ouvindo aqui o nosso programa aqui, o povoado Alexandre. Um grande abraço para todos vocês. Doutor, vantagens do protocolo dentário, né? Ele é fixado sobre implantes. Por isso, um dos pré-requisitos para a sua instalação é a presença de implantes. Caso o paciente não possua nenhum, é necessário colocá-los. Caso o paciente tenha que realizar a implantação, é necessário esperar o tempo de cicatrização do implante, que pode demorar algum tempo. Quanto tempo é isso? Geralmente é 90 dias mesmo, esperar ali a osseointegração? Pronto. E existem algumas correntes, existem alguns tipos de implantes que entregam até 60 dias. A maioria está ali entre 90 e 120 dias o tempo de osseointegração, né? Mas, como eu falei, quando a gente está falando de protocolo, a gente consegue antecipar esse tempo. Não significa que aquele implante já está osseointegrado. A diferença é que os 4 implantes, ou 5 ou 6, como for reabilitado, eles dão a estabilidade suficiente para a gente instalar a prótese definitiva. Mas não significa que aquele implante está osseointegrado. Ele só vai osseointegrar com o mesmo tempo. 3 a 4 meses é o tempo de osseointegração. Quando é um dente único, aí ele não tem estabilidade suficiente para a gente colocar uma coroa já definitiva ali. E aí realmente é esperar esse tempo mesmo. Entre 2 e 4 meses. Tá. Um abraço aqui a dona Marlene Leite, que está ouvindo a gente lá em Garanhuns, estado de Pernambuco. Muito obrigado, dona Marlene, pela sua audiência de sempre. Dona Hilda, no Capim. E vamos à mensagem aí pelo 99639-8389. Vamos lá, Sérgio. Boa tarde, André. Boa tarde ao doutor aí. André, como é importante a gente cuidar dos dentes, né? Da boca em geral. Antigamente, o dentista se via aqueles antigão só para arrancar. Você chegava com o dente doendo, uma cara, arranca. Inclusive, tem um aqui, meu irmão, que eu não vou citar o nome, ele tá vivo ainda. Rapaz, ele fazia aquela fila Minha mãe me levou lá, ele fazia aquela fila, ele ia aplicando anestesia no povo e daqui a pouco ia mandando. Depois que tinha 10, ele pegava o 10º, entra, aí ia arrancando. Resumindo, minha mãe levou eu lá, eu com 14, 15 anos, arrancou os 2 dentes da frente, meu irmão. Uma carizinha de nada, né? E fiquei usando prótese até há 3 anos atrás e digo, agora é a hora. E fui numa clínica, dei uma geral,
e fiz os implantes, não doeu nada. Entendeu? Cuidado da minha boca e graças a Deus me livrei daquelas. Porque quem tem aquelas próteses, irmão, aquilo é um castigo na vida da gente. Mas enfim, eu quero perguntar ao doutor o seguinte: o meu sogro ele tem 76 anos e ele usa aquela prótese grande. Tem como fazer essa prótese fixa nele também? Vou ficar aqui no aguardo. Desculpa aí a mensagem meio mais longa, mas é desse jeito. Um abraço, estou esperando aqui a resposta. Valeu, tranquilo. Como é o nome dele, Sérgio? Jailson do Cavaco. Valeu, Jailson. Obrigado pela participação aí, doutor. É com você. Vamos lá, 74 anos, um relato importante dele, né? É exatamente isso, é esse relato que a gente escuta no dia a dia. O paciente que usa a prótese, ele sabe o quão ruim é usar a prótese. Quem não usa a prótese, ele diz, não, deve se acostumar, acho que com o passar do tempo se acostuma. Mas quem usa a prótese sabe o quão ruim é, o quanto incomoda aquilo ali na boca da gente, é uma peça removível. Eu uso e é horrível. Mas é exatamente isso. Quem usa, eu não conheço ninguém que use prótese que diga eu gosto de usar prótese. É confortável, eu me sinto confortável com a prótese. Não é. Ela pode ser bem adaptada, ela facilita a adaptação, você consegue usar, você consegue mastigar, mas ninguém vai dizer que usa prótese que é uma maravilha. A vantagem do protocolo, da prótese fixa, é justamente a tranquilidade de você ter dentes fixos ali. Você não está precisando remover, não está tirando para lavar e não tem nenhum tipo de movimento ali dentro da boca. E aí, respondendo ao colega, ele fala do sogro dele, não lembro se foi 74, 76 anos, mas... 74. Pronto. Com relação à idade, isso não é um determinante. A gente já operou senhorinhas de 88 anos e a idade não é um problema. O que a gente precisa avaliar, no caso dele, é se tem osso ou se não tem osso. Se não tem osso, existem outras cirurgias que a gente precisa fazer previamente, que é do enxerto ósseo, para poder colocar. Mas, de uma forma geral, cerca de 80% da população ainda tem osso, sim, para colocar... o protocolo e se livrar dessa prótese, como ele falou, a prótese grande, que é a prótese total. Uma outra vantagem do protocolo, tocando nisso, como ele falou, prótese grande, ela não tem o céu da boca, então até para o paladar do paciente, para sentir a textura, para sentir o alimento ali tocando o céu da boca, é outra vantagem que a prótese convencional, a prótese total, removível, ela acaba não permitindo, porque ela acaba tendo céu da boca. Para quem faz o protocolo, ele já não tem esse céu da boca, então o alimento toca ali, você sente melhor a textura, sente melhor o gosto do alimento. Então é outra vantagem que o protocolo oferece. Tá. Uma das vantagens aí, são grandes as vantagens aí do protocolo, que é o seguinte, ó. Maior estabilidade e conforto ao comer e falar, previne feridas na gengiva causada pelas próteses móveis, e a prótese fixa é uma prótese fixa de fácil higienização e também, claro, tem boa aparência, né, doutor? Isso. Olha aí. A grande vantagem, ela é funcional do paciente voltar a conseguir mastigar com segurança, de morder coisas que ele não mordia. A gente já conversou em outro programa até a questão do chiclete, que é uma coisa muito simples, mas que às vezes o paciente queria chupar um chiclete e não consegue chupar um chiclete porque a prótese não permite. E o protocolo, ele dá essa liberdade do paciente voltar a mastigar com confiança e com segurança. E com relação à estética, sim, é um ganho muito grande, até porque, como a gente estava brincando no intervalo, é como desenhar numa folha em branco, né? A gente tem liberdade para combinar o formato do dente com o rosto do paciente, para atender a expectativa de cor que o paciente está buscando. Então, o protocolo ele tem todas essas vantagens. Uhum. Tem um ouvinte aqui que colocou assim: meu marido fez um implante inferior e agora fez o superior. A Neide está aqui. Boa tarde, meu amigo, já estou ligadinha nesse programa que é um show e os médicos vão aí os melhores que os outros. Arrasou. Obrigado aí, Neide, pela palavra aí. Quem está falando aqui é a Alessia, mãe do Pedro, que ela diz assim: meu marido fez o implante de todos os dentes e ainda está com a provisória, né? Tá se adaptando aí, né? Alessia, aguenta aí, daqui a pouco a gente vai falar de você, viu? Não saia daí não, viu? Nem por ser uma cocada, como diz o Moção aí, fica aí. Doutor, claro que a gente não tem o costume aqui de falar em valores. A gente faz 11 anos que a gente trabalha aqui e nunca nós falamos preços de nenhum tipo de consulta, procedimento, exames aqui. E claro que a gente vai fazer isso hoje, né? Mas assim, por que eu estou falando isso? Porque tem coisas que têm valor, mas não tem preço, não é? O protocolo é exatamente isso. Eu nunca vi um paciente, depois de instalada a prótese definitiva, voltar dizendo que se arrependeu, que preferia a prótese que usava. É incrível a gratidão que esses pacientes voltam de dizer: doutor, minha vida mudou, principalmente mulher mais vaidosa, e volta com o cabelo pintado, bem cuidada, está fazendo atividade física, está escovando o cabelo, porque devolve a autoestima daquela paciente e transforma não só a questão da mordida, do sorriso,
mas transforma mentalmente aquela pessoa. Ela volta com muito mais confiança, uma pessoa muito mais segura. É impressionante como a gente recebe os pacientes, às vezes, para avaliar, e o paciente vem falando pouco, sorrindo, colocando a mão na frente, e aí todo receoso. E aí quando a gente recebe esse paciente com 1 ano para fazer uma consulta de revisão ali do protocolo, pergunta como é que tá, é impressionante como o paciente já entra falante, conversando, seguro de si. Então, o protocolo, além de tudo, tem esse ganho também na autoestima, na segurança do paciente. Uhum. E agora, né, a gente está entrando aí no mês que o nordestino aqui é o segundo Natal, né? Estamos às vésperas do São João, não poderia deixar de fazer essa pergunta. Paciente que usa prótese, dificilmente ele vai conseguir comer um milho assado, né? Se comer, vai comer ele cortadinho, como o pessoal faz aí no centro, os vendedores ambulantes. Eu adoro aquele milho cozinhado, bicho. Cortadinho ali no copo, com manteiga e sal. É uma delícia. Já ontem eu passei em frente a uma empresa aqui, eu digo, cara, eu vou parar esse carro aqui. Olhei, eu digo, se eu parar aqui, eu vou ser xingado até a 3ª geração. Melhor não parar, não. E fiquei com água na boca. Foi aqui na Cessicunha, inclusive. Foi em frente ao CTO, viu? Em frente ao CTO, aqui o doutor Edmilson Barbosa Filho atende. Tava lá, rapaz, a galera do CTO fazendo a festa lá com o carrinho. Eu digo, cara, se eu parar esse carro aqui, vão me xingar até. E eu fui embora, me lembrando do milho. Eu digo, cara, né? Então por que eu tô perguntando isso, doutor? A gente vai chegar agora no São João, né? Uma véspera, chamamos as vésperas aí, né? Isso é bom demais, meu filho, né? Comidas típicas, quadrilha, enfim, né? E a gente gosta disso. É um mês que tem muitas coisas boas. Eu mesmo gosto da fogueira. Não gosto muito da fumaça, mas gosto da fogueira. Acho bonito, uma tradição. E a gente precisa resgatar, inclusive, essas tradições, né? Claro que a gente precisa amenizar um pouco com as fogueiras por conta exatamente da fumaça e as doenças que ela pode trazer. A vantagem é que as fogueiras espantam o mosquito da dengue por causa da fumaça. Então, já ajuda um bocado. O paciente que faz esse protocolo, ele pode comer o milho como a gente come, quem tem os dentes tudo? Ele pode e deve comer, deve se alimentar. O que ele não pode é o que ninguém pode com dente nenhum, que aí é abrir garrafa e morder osso e morder o sabugo, dá para evitar. Mas comer o milho direto na espiga, ele pode sim, sem problema algum, desde que já tenha passado o período de cicatrização. Se tiver em período de cicatrização, aí ainda não. Aí a comida é um pouco diferente, enquanto não passa o período de cicatrização. Mas se tiver cicatrizado, já tiver com o protocolo, ele deve comer seu milhozinho cozinhado, assado, da forma como ele preferir. A manutenção, doutor, como é que funciona a manutenção do protocolo dentário? A manutenção do protocolo, a gente aconselha que seja feito no máximo uma vez ao ano, que o paciente não deixe passar mais de 1 ano para fazer essa manutenção. Porque você entende que é uma prótese inteira, unida e fixa. Então, pode acontecer de prender algum restinho de alimento, o dente pode ir perdendo um pouco o brilho, então a gente remove essa prótese, porque como ela é parafusada, é só desparafusar, e aí leva o laboratório, a gente dá um polimento naquela prótese, melhora o que tem que melhorar, se precisar fazer um rebasamento, melhorar um pouquinho a gengiva, a gente faz isso também. Se precisar trocar os parafusos, aproveita essa manutenção, já troca também os parafusos e coloca no lugar de volta. Então o paciente precisa simplesmente dar um pulinho no consultório uma vez, vamos lá, a cada 10 meses, para ficar uma conta mais segura do que esperar para 1 ano, porque às vezes a gente volta com 1 ano, né? O paciente esquece, aí volta com 1 ano e meio, 2 anos, e não é ideal. O ideal é que a gente esteja acompanhando de perto, porque qualquer sintoma, uma inflamação na gengiva, qualquer coisa que possa acontecer, a gente já está tratando logo no início. Mas de uma forma geral é isso, é remover a prótese, dar um polimento e instalar novamente. Higiene, doutor, a mesma higiene da carga natural. Eu costumo sempre dizer ao paciente, fique tranquilo que esses dentes aqui nunca vão ter cárie, mas não significa que você não precisa higienizar. Você pode perder um protocolo, você pode perder um implante desse que está instalado por um descuido na higiene. Então você precisa higienizar. Você vai escovar normalmente os dentes de protocolo. E além disso, eu normalmente indico um irrigador bucal, que aí ele faz o uso do irrigador ali na região entre prótese e gengiva, que aí ele passa como se fosse aquela canetinha que tem no consultório, que a gente joga o ar, que joga o vento. É mais ou menos isso. Ela tem ela dobradinha e aí passa ali na região que une a prótese e a gengiva. E ela joga um jato ali 1 vez por dia. O paciente que é mais cuidadoso, 3 vezes ao dia, ele faz isso. Mas não significa que não precisa escovar. Deve escovar do mesmo jeito que escova os dentes.
Perfeito, muito bem. Olha, gente, você tem interesse em fazer o protocolo dentário? A Ortoestética é uma clínica incrível que está aqui em Arapiraca há 13 anos. Isso. Há 13 anos. Em breve, aguarde cartas aí, em breve em Penedo, viu? Pois é, mais uma filial da Ortoestética em Penedo para cuidar aí da população ali de Penedo, Piaçaba Sul, Coruripe, as regiões ali, Ribeirinha de São Francisco, né? Então, ó, a Ortoestética é uma clínica pronta para receber você. Fica aqui na Rua Domingos Corrêa, no centro de Arapiraca, número 281, né não, Marcão? É isso mesmo? 921. Em frente ao CCAA, todo mundo sabe, ali tem estacionamento para você. Você não vai pagar estacionamento. Funciona das 8 da manhã às 17 horas, todos os dias de segunda a sexta. E aos sábados, para você que trabalha, eita, não tenho tempo não. Arrume tempo. Porque depois você vai ter que arrumar tempo para cuidar ou até para extrair mesmo um dente, porque você perdeu por falta de cuidado. Então, aos sábados, a Ortoestética funciona de 8 ao meio-dia e de segunda a sexta, de 8 às 17 horas, né, doutor? É isso, perfeito. Então, passa lá e você pode seguir nas redes sociais aí, @ortoestética, você é arapiraca.arapiraca, @ no Instagram, @ortoestética.arapiraca, e lá você vai ver várias dicas com o Dr. Paulo, com a doutora Evelyn, com todos que fazem ortoestética aqui. Detalhe, atende de crianças a adultos, tá? Então, tem todas as especialidades odontológicas aqui na Ortoestética, no centro da nossa cidade, gente, no coração de Arapiraca, aqui na Domingos Corrêa 291, tá? Você não pode... 921, tá ali. Ponto de referência, vizinho ao ponto das Vans de Feira Grande, na rua do CCAA. Esse é o ponto aí para você encontrar, não tem nem como errar. Doutor Paulo, muito obrigado por ter vindo, foi muito bacana. Que agradece. Né? E até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, a gente tá sempre à disposição. Precisar de qualquer coisa, é só contar com a gente. E aproveitar também para desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães, para minha mãe, inclusive. E a gente se vê na próxima oportunidade. Muito obrigado, André. Bacana. Bom, gente, amanhã é sábado, pai. Na segunda-feira eu vou receber aqui a doutora Midian Novaes, dando sequência àquele assunto lá, né? Reposição de vitaminas, a gente tinha falado, foi muito bacana. E amanhã segunda-feira, quero trabalhar amanhã não. Na segunda-feira a gente vai falar sobre sais minerais, reposição mais equilíbrio igual a qualidade de vida. A gente dividiu a entrevista porque era vitaminas e sais minerais. Como não dava tempo e não deu mesmo, né? Não deu para quem quis as vitaminas. Na segunda-feira a gente vai falar sobre sais minerais, reposição mais equilíbrio é igual a qualidade de vida. E agora, meu irmão, é o seguinte, você que quer dar um presente para sua mãe, você conhece as cestas da Lécia? Olha para isso aí, olha, Lécia, as tuas cestas aqui no Saúde em Foco, que coisa linda, né? Você quer dar uma cesta de qualidade para sua mãe? A Lécia me mandou essas imagens aqui, com valores bem bacanas, né? Olha aí, tem para todos os gostos, cestas de café da manhã. E detalhe, viu, gente? Ela vai atender pouca gente, porque senão domingo ela vai enlouquecer aqui na cidade. Quer falar com a Lécia? Peraí, Lécia, deixa eu pegar aqui. 99615-9115. 99615-9115 é o telefone da Lécia para você dar para sua mãe essas cestas de café da manhã lindíssimas aí que a Lécia faz. Aliás, ela faz um brigadeiro, meu amigo, que deixa você com água na boca, viu? E se você tiver prótese, vai ficar enganchado lá. Né? Então, melhor você passar lá na Ortoestética, fazer um protocolo para comer o brigadeiro da Lécia, sem nenhum problema. Tá bom? Então, Lécia, tá feito aí o seu merchan. Para quem quer dar uma cesta de qualidade para sua mãe, cestas lindíssimas, eu sou cliente, aprovo. 9615-9115. 99615-9115, tá certo? Gente, muito obrigado, foi uma semana incrível, muito, muito bacana ter vocês aqui, a audiência de vocês, contar com todos vocês, né? Um abraço aqui a dona Vera Lúcia Caetano. Olha, ela vai levar para mim o brigadeiro, vixe Maria, que coisa boa, né? Então, muito obrigado, Lécia, muito obrigado, dona Vera. Quero desejar um feliz Dia das Mães para quem tem a sua mãe viva, valorize enquanto você tem ela por aqui, né? Desde os 7 anos de idade, que eu não sei o que é isso. Então, e depois a minha tia que me criou até os 22. Então, eu perdi 2 mães. Perdi uma aos 7 anos e perdi uma aos 22 anos. E assim, você que tem a sua mãe, valorize, né?
curta a velhinha. Se ela não for velhinha, se for novinha, curta também, né? Respeite a sua mãe, honre a sua mãe, como diz a palavra, né? Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. É um mandamento bíblico. Quando você faz isso, você está obedecendo a Deus e você está vivendo mais, né? Porque assim a palavra diz. Então, a todas as mamães da nossa região aqui, de Arapiraca, das cidades vizinhas, de outros estados que estão ouvindo a gente, como a dona Marli de Leite, a dona Hilda, né? Então, a nossa querida Neide, todas as mães que estão ouvindo a gente aqui, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe, que lhe dê sabedoria para continuar esse sacerdócio, porque mãe é para a vida inteira. Você não deixa de ser mãe, né? Então, você vai ser vó, né? E vai ser nora, mas continua sendo mãe. Como um filho, continua sendo um filho. Então, que Deus abençoe. Feliz Dia das Mães. Marco Aurélio, tem jogo esse final de semana? Tem jogo hoje, amanhã e domingo. Hoje, amanhã e domingo. Vamos lá dizer quem é que joga hoje. CRB e Chapecoense. CRB e Chapecoense, direto do Rei Pelé, 19 horas? Não, 21h30. Então, depois do futebol show, meia hora de intervalo, aí a gente vai transmitir esse jogo aqui no NN Play, tá? CRB e Chapecoense. Amanhã, Asa e CSE e Asa em Palmeiras dos Índios às 21 horas. 19 horas. O CSE entrou com um pedido aí e a CBF acatou. Então, CSE e Asa amanhã pela Série D do Campeonato Brasileiro às 19 horas. O NN Play, claro que vai estar lá também. E domingo? Domingo tem o CSA e Atlético de Minas. CSA e Atlético de Minas, direto do Rei Pelé também. Série C, que horas? 4h30. A gente vai transmitir também aqui, né? Vamos transmitir. Então tem jogo pra você se fartar aqui no NN Play. Esse jogo do Asa, já sabe se vai ser com imagem? Não, ainda não temos a ideia. Mas da última vez que nós transmitimos o jogo do Asa aqui, gente, foi uma lavagem. Foi uma lapada tão grande na concorrência. Tivemos 43 mil visualizações no NN Play. A concorrência só teve 11. Um detalhe, nós temos o NN Play Esportes, que é um canal secundário da gente, que teve mais 10 mil. Então, a NN teve 53 mil visualizações e a outra emissora teve 11 mil visualizações. É muita lapada, né? Então, você sabe onde é que deve anunciar, né? Então, boa tarde, bom final de semana, curta o futebol e feliz Dia das Mães mais uma vez para todas as mamães da nossa cidade e do nosso país. Tchau. Saúde em